to our English room. You are my guests. And today we are going to talk about the conditional clauses or the if clauses. Let's go! Então, a primeira coisa que vocês precisam ter em mente quando forem estudar as orações condicionais é o significado. O que significa condicional? Condicional me faz pensar em quê? Condicional me faz pensar em uma condição. Quer dizer que eu não posso fazer o que eu quiser do jeito que eu quiser. Eu dependo de uma condição. Outro item que vocês devem ter em mente ao estudarem as orações condicionais é que são orações subordinadas. Se eu tenho uma condição, eu vou ter duas orações e elas não serão coordenadas. Quando nós temos orações coordenadas, nós podemos, por exemplo, retirar a vírgula e transformar a oração em duas sentenças independentes. Aqui nas condicionais, nós não poderemos retirar a vírgula ou desmembrar essa oração subordinada, porque a minha oração subordinada condicional irá depender da minha oração subordinada principal e vice-versa. Nós teremos duas orações em uma relação de subordinação, ou seja, uma oração depende da outra. Dentre todas as condicionais, nós temos aqui o seguinte, eu coloquei esse esqueminha aqui no quadro para explicar para vocês. Conditionals, if clauses, a gente chama as condicionais também de if clauses. If significa se. Por exemplo, if you don't tell me the truth, I will never believe in you again. Se você não me contar a verdade, eu nunca acreditarei em você novamente. Então, eu tenho parte de uma oração que é a condição é o quê? Se você não me contar a verdade, e vou ter uma resultante no futuro, eu nunca mais vou confiar em você novamente. Então, percebam que eu tenho aí duas orações, uma oração dependendo da outra. Dentre todas as condicionais, nós temos 4 tipos. Zero conditional, first conditional, second conditional, third conditional. Dentre todas essas condicionais, neste primeiro momento, nós iremos focar a nossa atenção apenas na zero conditional e na first conditional. Eu coloquei essa bolinha aqui para vocês, essa legendinha aqui, para marcarem para vocês o seguinte. Zero conditional e first conditional são orações subordinadas condicionais que a gente chama de real conditionals, ou seja, são coisas que podem acontecer. Por exemplo, if you arrive late, you are going to receive a warning. Se você chegar atrasado, você irá receber uma advertência. Então, eu tenho uma coisa que acontece agora, se essa condição no presente for verdade, você vai ser penalizado por conta dela. Então, é uma condicional real, é uma coisa que pode acontecer. Eu tenho uma condição e eu tenho um resultado no futuro que pode acontecer. Agora, num segundo momento, eu estarei explicando para vocês com calma second conditional e third conditional. Esses dois tipos de condicionais aqui, a gente chama de unreal conditionals. São as condicionais irreais. São aquelas orações condicionais que a gente cria falando de uma situação que não existe. Por exemplo, if I won in the lottery, I would travel all around the world. Se eu ganhasse na loteria, eu viajaria o mundo inteiro. Eu nem joguei na loteria. Eu ganhei na loteria? É uma realidade para mim ganhar na loteria? Se nem jogar, eu joguei? Então, aqui eu tenho um exemplo, só para ilustrar para vocês, ok? Eu tenho aqui uma unreal conditional. Mas, por enquanto, vocês irão esquecer ela. Nós trabalharemos somente com a zero conditional e first conditional, que são as real conditionals, ok? Mantenham isso em mente. Let's go to the next explanation. Bom, meus queridos alunos, então, para ilustrar para vocês melhor o uso da condicional zero e da primeira condicional, hoje eu vou fazer o uso desse suporte aqui, que é essa gramática da Person Education. Vejamos o que ela nos traz. Zero conditional expressa situações gerais que sempre são verdade, Ou seja, dada aquela condição,
expressa pela oração condicional, obtém-se um resultado determinado. Então, eu tenho uma condição verdadeira e um resultado que eu sempre irei encontrar perante esta condição. A estrutura verbal será if my simple present, ou seja, a minha oração condicional no simple present, e depois a minha oração resultante ou a minha oração principal também no simple present. Vejamos o exemplo que esta gramática nos traz. If you leave water in temperatures under 0 Celsius degrees, it freezes. Se você deixar a água a temperaturas abaixo de 0 graus Celsius, ela congela. Isto é uma verdade. Isto vai acontecer em qualquer lugar do mundo. Aqui na minha casa, no Brasil, em outros lugares, qualquer lugar do mundo que a água estiver em temperaturas abaixo de 0 graus Celsius, ela irá congelar. Então, por isso, nós iremos utilizar uma condicional zero, ou seja, if mais presente simples, oração resultante também no presente simples. Outro exemplo. If you think carefully, you find new ideas. Se você pensar cuidadosamente, você encontra novas ideias. Então, são frases que expressam verdades gerais. First conditional, primeira condicional. A diferença entre a zero conditional para a first conditional está na relação da condicional e sua resultante e também nos tempos verbais que são usados em uma e em outra. Vejamos o que a gramática nos traz. Expressa situações que achamos que são possíveis e prováveis de acontecer no presente ou no futuro. A estrutura sempre será if mais simple present, ou seja, eu tenho uma condição no presente, mais will, mais infinitivo. Vejamos os exemplos. Então, voltando aqui, eu vou ter uma condição no presente e eu vou ter uma resultante no futuro. Aquele exemplo que eu dei para vocês é uma primeira condicional. If you arrive late, you will receive a warning. Se você chegar atrasado, você receberá uma advertência. Então, vejamos os exemplos que temos aqui. If she listens to me, she will know what to do tomorrow. Se ela me escutar, se ela me ouvir, ela saberá o que fazer amanhã. If we go to bed early, we will feel better tomorrow. Se nós formos para a cama mais cedo, nós nos sentiremos melhor amanhã. Então, é isso. O uso da zero conditional e da first conditional. Retomando aí. Zero conditional, estrutura apenas no presente simples. First conditional, eu tenho a minha condicional no presente simples e eu tenho a minha resultante no futuro simples ou no futuro contínuo. Essa gramática aqui, ela cometeu uma falha porque ela só usou o futuro com will. E nós sabemos que dentro da língua inglesa, nós temos o futuro com will e nós temos o futuro com going to. Então, neste caso, para retratar alguma ação no futuro, eu também poderei usar o going to mais um verbo no infinitivo, porque a gente sempre usa desta forma. Going to read, vou ler. Going to travel, vou viajar. Então, eu posso falar assim, por exemplo, if I finish my work earlier, I am going to watch a movie at Netflix. Se eu terminar o meu serviço mais cedo, eu vou assistir um filme na Netflix. Então, olha só. If I finish my work earlier. Se eu terminar o meu serviço mais cedo. Condicional no presente simples. If I finish. Se eu terminar. I am going to watch a movie at Netflix. Eu vou assistir um filme na Netflix. Qual a diferença do futuro com will e do futuro com going to? O futuro com will é o futuro imediato. É aquilo que eu decido no momento da fala. Eu vi uma situação aqui, então eu vou fazer alguma coisa.
E o futuro com going to é aquele futuro planejado. É quando eu já estou de caso pensando em fazer alguma coisa, estou pensando em assistir um filme, estou pensando em fazer uma viagem, só que não, ninguém está podendo, né, gente? Então, basicamente é isto. Espero que tenha dado para passar as informações que vocês necessitam em relação às real conditionals, ou seja, as condicionais reais, e que tenha dado para compreender direitinho. So, that's it for today. Love you so much and miss you so much too. So, kisses, kisses. Bye bye. See you.